Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Botafogo campeão brasileiro de forma inquestionável. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também você baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, e tudo isso você baixa de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso para o meu trabalho, é o aplicativo que está à sua disposição também. Só via no primeiro comentário, clicar no link. Ao clicar no link, você baixa o app, tá lá, te joga para baixar o app, você começa a usar e você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo logo depois do Botafogo ganhar do São Paulo por 2-1 e conquistar o título brasileiro uma semana depois de ser campeão da Libertadores. Aliás, o Botafogo consegue um feito que pouquíssimos clubes brasileiros conseguiram na história, né? Basicamente, só outros dois times brasileiros conseguiram, como o SofaScore aponta aqui, e apenas o Flamengo tinha conseguido num campeonato de pontos corridos, ou num campeonato em que ele jogou o campeonato inteiro, né? O Santos conquistou Brasileiro e Libertadores em 62, 63, mas ele já entrava na fase final da Taça Brasil. O Flamengo e o Botafogo ganharam no formato atual de campeonato brasileiro, com 38 rodadas, e conseguiram isso num curto espaço de tempo, né? O Flamengo conseguiu em 19, o Botafogo conseguiu em 24, e só aí já dá para ver, né? De estar junto com essa galera aqui, dá para ver o quão impactante foi o ano do Botafogo e o quão impactante foi o título do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu queria falar de duas métricas importantes para a gente avaliar o título brasileiro do Botafogo e que tornam as coisas muito fáceis de serem analisadas. A primeira: o Botafogo não perde no Campeonato Brasileiro desde o dia 11 de agosto. Aliás, não perde e terminou o ano sem perder, né? A última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi no dia 11 de agosto. Ele jogou contra o Juventude em Caxias do Sul, levou um time misto para Caxias do Sul, porque no jogo seguinte ele receberia o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, e perdeu por 3-2, tomou 3-0, ainda buscou 2 gols e por pouco ainda teve até a chance de empatar. Foi a última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Isso foi a 22ª rodada. Ou seja, o Botafogo ficou as últimas 16 rodadas do Brasileirão sem perder. Então isso num campeonato como o Campeonato Brasileiro, e ainda tendo que equilibrar Brasileirão e Libertadores, isso é algo muito significativo. Ele terminou o campeonato vindo de uma série de 16 rodadas sem perder. Outro ponto significativo é que o Botafogo, se você pegar a tabela final do Campeonato Brasileiro, e a tabela está aqui, que eu peguei lá no app do SofaScore, o Botafogo, ele foi o campeão, então ele terminou na primeira colocação. Se você pegar do segundo ao sétimo, e aí do segundo ao sétimo a gente passa por, na ordem, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo e Corinthians. Contra esses times aqui, contra os 7 primeiros do campeonato, o Botafogo não perdeu para ninguém. O Botafogo não foi derrotado no campeonato para nenhum dos 7 primeiros colocados. Ou seja, contra a elite do campeonato, o Botafogo não perdeu. E ainda digo mais, e aí o SofaScore traz aqui pra gente. O Botafogo, contra a elite do campeonato, o Botafogo acumulou 12 partidas, acumulou 10 vitórias e 2 empates. Ou seja, o Botafogo ganhou o campeonato ganhando e superando os times da parte de cima da tabela. Foram 12 jogos contra os 7 primeiros colocados, o Botafogo ganhou 10, empatou 2 e não perdeu. Quase 90% de aproveitamento, ele fez 22 gols, média de quase 2 por jogo, e só levou 7. Só levou 7. O Botafogo, contra o Palmeiras, vice-campeão, 6 pontos. Contra o Flamengo, terceiro colocado, 6 pontos. Contra o Fortaleza, quarto colocado, 4 pontos.
Contra o Inter, quinto colocado, 6 pontos. Contra o São Paulo, sexto colocado, 4 pontos. Contra o Corinthians, sétimo colocado, 6 pontos. Assim, é um número estarrecedor. E a verdade é que chama muita atenção desse campeonato ter ficado e ter durado até a última rodada. Isso é o mais surpreendente. Esse campeonato ser decidido na última rodada é surpreendente. Tamanha a superioridade do Botafogo, tamanha a bola que o Botafogo jogou, disparado o time que mais jogou futebol nesse campeonato, e tamanha a superioridade dele contra os times da parte de cima da tabela. Ele fez os 6 pontos contra o segundo, contra o terceiro, contra o quinto e contra o sétimo colocado do campeonato. E isso, o fato do campeonato ter chegado vivo até a última rodada, só mostra, que o Botafogo vacilou contra times fora da elite do campeonato, e que aí tem, acho que, um componente de ter ficado vivo também na Libertadores da América, avançou até a final e foi campeão, e também mostra a capacidade do time do Palmeiras em ficar vivo. O Palmeiras conseguiu ficar vivo num campeonato em que o Botafogo jogou muito mais do que ele e num campeonato em que o Palmeiras deixou muito a desejar, né? Palmeiras, na rodada final, perdeu para o Fluminense, não adiantaria nada porque o Botafogo ganhou do São Paulo, como também não adiantaria nada que se o Botafogo tivesse empatado com o São Paulo também seria campeão, mas a forma do Palmeiras ficar vivo até o final do campeonato é a forma, é mérito do time do Palmeiras, né? É um mérito muito grande do time do Palmeiras. No jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo, tem ali o roteiro fantástico e um roteiro do 2024 mágico do Botafogo, que o gol da vitória, que não era necessário, o empate estava dando título já ao Botafogo, a derrota do Palmeiras estava dando título também ao Botafogo, mas o gol da vitória, para coroar, para consagrar a última rodada, vem do Gregóry, numa bola que ele rouba depois de uma saída horrível do Jandrei, e ele bate por baixo para fazer o Gregóry, que poderia ter sido vilão no sábado passado, sem ser ontem, né, no sábado da final da Libertadores, com aquela expulsão a 30 segundos, e no fim o Gregóry ainda fez o gol que fechou a campanha do Botafogo, uma campanha de 23 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 30 gols de saldo, 79 pontos, um título muito merecido. Um título que tem a cara de muita gente, né? O goleiro John, que assumiu a condição depois de um início vacilante do Gatito de ano. Tem a dupla de zaga, para mim a melhor dupla de zaga do campeonato, para mim os 2 melhores zagueiros do campeonato, Bastos e Barbosa, que tem a dupla de volante fantástica, o que jogou o Marlon Freitas nesse campeonato. O Marlon Freitas até falhou no gol do São Paulo, deu um vacilo lá, o William Gomes fez o gol, mas um campeonato maravilhoso do Marlon Freitas, maravilhoso, uma volta por cima, tudo aquilo. E do quarteto de ataque ali, um Luiz Henrique endiabrado, um Savarino fantástico, para mim o melhor jogador do campeonato, para mim o craque do campeonato, na minha seleção, o meu craque do campeonato se chama Savarino. O Almada jogou menos, né? Jogou 16 jogos no Brasileirão, chegou depois, mas um toque, uma capacidade de cadenciar o jogo, fazer o jogo funcionar. O Igor Jesus, que fez gols importantes, deu assistências importantes, como no primeiro gol hoje, como no gol que meio que fechou a conta lá no importantíssimo jogo contra o Palmeiras, né? O jogo do título acabou sendo a vitória sobre o São Paulo, mas o jogo central do campeonato foi o jogo, aquela vitória fantástica do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, com assistência do Igor Jesus, não foi fominha, termina até com uma sequência de jogos sem fazer gol, mas não foi fominha, foi um cara que participou, criou jogada, saiu da área. Então, tem muitos rostos esse título aí do Botafogo. A gente tem que falar também, claro, do Arthur Jorge, um trabalho fantástico, tanto na parte de fora do campo, de pegar um grupo ferido e conseguir injetar nele a confiança. Um cara que subiu o tom na hora em que o Botafogo tem um jogo muito ruim, um jogo que talvez tenha sido o único jogo, porque falam muito do jogo contra o Cuiabá, do jogo contra o Criciúma. No jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Criciúma, o Botafogo jogou do jeito que ele vinha jogando.
e acabou que a bola não entrou. No jogo contra o Vitória, não. O jogo contra o Vitória pareceu que era um jogo em que o Botafogo estava sentindo o peso. Até falei aqui, decidir é fogo, né? Mas naquele momento, o Arthur Jorge trouxe para ele e assumiu subiu o tom e dizer: por que vocês estão falando que aqui é psicológico? Por que vocês estão falando que aqui estão sentindo? O grupo está forte, o grupo pode ir para São Paulo ganhar do Palmeiras e fez. Montou um time no nível que o futebol de hoje precisa, um time sólido defensivamente, um time que terminou com a melhor defesa do campeonato, 29 gols sofridos apenas, um time que montou um time sólido, um time que sabe sair muito rápido. Quem atacou o Botafogo pagou o preço, quem deu espaço ao Botafogo pagou o preço, um time que soube construir por dentro, com Marlon Freitas, com Gregory, com Savarino caindo por dentro, com Almada. Então o Arthur Jorge fez um campeonato, montou um time muito eficiente, um time que funciona muito bem, e um time que ganhou o Brasileiro da forma que foi. E claro, falar do John Textor, que assumiu o controle, comprou o departamento de futebol do Botafogo e trouxe a possibilidade, trouxe as ferramentas, trouxe a estrutura, trouxe as contratações para possibilitar a redenção de um Botafogo, para possibilitar que uma torcida muito, muito sentida, muito fragilizada nos últimos anos, muito fragilizada nas últimas décadas, pudesse encontrar sua redenção, ou pudesse encontrar pudesse fazer um reencontro com o seu próprio clube. Então, um campeonato irretocável, um campeonato que o Botafogo liderou um número bizarro de rodadas, um Botafogo que foi o campeão, foi o melhor time e foi o melhor futebol. Nem sempre o campeonato de pontos corridos junta essas três coisas, né? Às vezes o melhor futebol não é o do campeão. E no Brasileirão de 2024 a gente pode dizer: foi um brasileiro em que o campeão foi quem jogou mais bola. E às vezes isso não acontece, e às vezes é muito legal para quem gosta de acompanhar o futebol, para quem acompanha o futebol acima até do seu clubismo, acima até do seu apreço ao seu próprio clube. É legal você ver um futebol como o do Botafogo reconhecido também com o título. E foi isso exatamente o que aconteceu. O Botafogo vai ter algumas horas para comemorar o título brasileiro, porque embarca para Doha, no Catar, na madrugada de domingo para segunda, porque na quarta-feira ele tem uma missão de enfrentar o Pachuca por uma das eliminatórias da Copa Intercontinental, que é o torneio que era o Mundial de Clubes até o ano passado, e o Botafogo tem essa missão contra o Pachuca para, se ganhar, enfrentar o Al-Ahly da África, do Egito, campeão africano, e se ganhar, enfrentar o Real Madrid na final. Mas isso aí é papo para outra conversa, isso é papo para a gente falar durante a semana. Parabéns ao Botafogo, o campeão brasileiro, na pontuação e na bola. Quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado desse vídeo, só vir aqui embaixo, clica no link, baixa o app do SofaScore, você não vai se arrepender, é o aplicativo que eu uso no meu trabalho e ele também está à sua disposição. Vai lá, baixa o app do SofaScore, toda vez que você baixa o app do SofaScore, você ajuda o meu trabalho aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!